Então, meus irmãos, nesses versos que nós lemos, nós temos aqui a manifestação dos conflitos. A partir do capítulo 4, os versos 1 ao 10, Tiago ele tem como foco elucidar ou clarear o tema da sabedoria que nós vimos na pregação passada, na pregação anterior. Então, é muito importante que quando os irmãos estiverem lendo o capítulo 4, percebam alguma ligação que existe no capítulo 3, os versículos 13 ao 18, e o capítulo 4, os versículos 1 ao 10. O capítulo 4, na argumentação de Tiago, flui naturalmente do capítulo anterior, quando ele fala sobre a sabedoria carnal, terrena, animal. Nós vimos isso na pregação passada, todas essas características. E aqui no capítulo 4, nós temos o resultado do uso inadequado da sabedoria. Tiago falou no capítulo 3, o uso adequado e inadequado da sabedoria. E aqui nós temos, no capítulo 4, principalmente nos 3 primeiros versos, o uso inadequado da sabedoria. A pergunta aqui de Tiago: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, parece fazer um paralelo com a pergunta no versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então, nós temos visto, percebido, na pregação anterior, que esses irmãos estavam querendo se tornar sábios, mas as suas obras não condiziam com a praticidade das suas vidas. Eles estavam com a sabedoria terrena, e Tiago agora vai progredir e mostrar de onde vêm essas coisas, de onde procedem essas contendas. Essa sabedoria que não produz paz, mas produz desordem. Tiago agora vai clarear esses resultados de maneira bastante vívida nos relacionamentos daqueles irmãos. Então, os versículos 13 ao 18, capítulo 3, versículos 13 ao 18, devem ser vistos diante dessa perspectiva. Nós temos aqui a preparação para o caminho da repreensão de Tiago no capítulo 4. Ele vai ter esse foco. Então, a sabedoria, ela não somente é carnal, mas também é mundana. Por isso, nós temos aqui no verso 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então, esta sabedoria que é terrena, que é carnal, que é animal, ela também é do mundo, ela provém do pecado que nós iremos observar aqui nessa noite. Nesses 10 versículos, nós temos uma mensagem central que nós precisamos ter em mente. Todos esses versículos possuem uma mensagem central, e a mensagem central é essa: os cristãos devem rejeitar a contenda e se submeterem humildemente a Deus, a fim de serem amigos dele e não amigos do mundo. Tiago tem isso em mente ao escrever esses 10 versículos. Rejeitarmos a contenda, se submetermos a Deus e não sermos amigos do mundo. E 3 coisas nós podemos aprender nesses versículos. 3 coisas de maneira bastante simples. O verso 1 ao 3, nós temos a causa dos conflitos. Os versículos 1 ao 3, a causa, a origem dos conflitos. Os versículos 4 ao 6, nós temos as consequências dos conflitos. E, por fim, os versos 7 ao 10, temos a cura dos conflitos, ou o remédio de Deus para sanar todos esses conflitos que Tiago vai colocar aqui. Então, a nossa concentração nessa noite dará nos versos 1 ao 3. A causa dos conflitos.
Então, Tiago inicia o verso 1, mais uma vez, vejamos as Escrituras, olhemos o texto. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Então, veja que assim como no capítulo 3, verso 13, Tiago utiliza uma pergunta para apresentar o seu próximo assunto, uma pergunta retórica. Ele quer fazer os irmãos pensarem. O objetivo dele é a reflexão. Quando ele pergunta de onde procedem guerras e contendas, ele está colocando esses irmãos a pensarem e perguntarem a si mesmo onde procedem essas guerras, esses conflitos. Então, Tiago vai nos fazer refletir sobre a origem. O ponto dele aqui é a origem, a causa dos conflitos que estavam acontecendo entre eles. E Tiago nos ensina logo no início aqui sobre essa pergunta, que para tratarmos certos problemas, nós precisamos encontrar, identificar a causa, a origem do problema. Então, Tiago, ele inicia não simplesmente, como ele vai discorrer o texto, nos resultados, mas ele inicia com essa pergunta, fazendo os irmãos refletirem aonde está a causa, aonde está a origem do problema, porque através da origem, ou de encontrarmos a causa, nós podemos ter uma resolução daquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes, os resultados são importantes, mas, acima de tudo, Tiago vai nos dizer que a causa, identificar o problema, o ponto que move, o ponto que liga todas as coisas, deve ser a nossa preocupação. Tiago faz isso e ele nos ensina a nós olharmos além dos sintomas e procurarmos a causa desses conflitos, através dessa pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Interessante que a palavra guerras e contendas trazem a ideia de conflitos verbais intensos, né? Uma guerra, uma contenda, um conflito armado de palavras. Esses irmãos estavam tendo esse conflito armado de palavras, e diante desses termos, guerras e contendas, Tiago ele quer nos despertar para a seriedade da hostilidade que esses irmãos estavam vivendo. A hostilidade, a violência era tão grande que eles estavam em um conflito armado de guerras e palavras. Guerras e palavras. E quando Tiago ele continua, através de uma próxima pergunta, ele responde através de uma pergunta também. Veja, ele responde a sua própria indagação com outra pergunta: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vós? Essa expressão milita, né, significa guerrear. Então, Tiago, de maneira bastante objetiva, ele argumenta que a causa, a fonte, a origem está na nossa natureza caída, está no pecado. O pecado está guerreando dentro de nós. As nossas paixões, os nossos desejos foram afetados pela queda. Foram afetados, foram corrompidos a tal ponto de nós termos guerras e contendas com as pessoas que estão do nosso lado. Então, Tiago, ele, de maneira bastante objetiva, ele nos informa isso. Então, duas coisas nós podemos aprender aqui, nessas duas perguntas. Primeiro, a regeneração não aniquila nem remove a natureza pecaminosa dos cristãos. Aqueles crentes que foram aceitos por Ele, que foram regenerados, que creram em Cristo verdadeiramente, através da palavra de Deus, como já vimos no capítulo 1, verso 18, quando, através da criação,
que é o dom perfeito, lá do alto, que procede do Pai, a regeneração através da palavra da verdade, foi segundo o seu querer. Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago vai nos informar que apesar de termos sido regenerados, a semente do pecado ainda habita em nós. E é por isso que tem guerras e conflitos. Um texto muito importante que nós podemos exemplificar isso, junto com Tiago, é Gálatas capítulo 5. Vejamos. Gálatas capítulo 5, o verso 16. A regeneração não aniquila e nem remove a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa ainda está conosco. Por isso pecamos, apesar de sermos pecadores arrependidos, os crentes. E nós temos aqui no capítulo 5, verso 16, a famosa luta da carne e do espírito, no verso 16, quando o apóstolo Paulo, junto com Tiago, na mesma percepção, nos informa da importância, diante das lutas, desses desejos pecaminosos, andarmos no espírito. É muito importante isso, já que o pecado possui um direcionamento, ou possui um Deus, o eu. Os crentes, eles possuem nessa luta com os prazeres o reino do Espírito, o reino de Deus. Através disso, nós temos o andar no Espírito. Verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então perceba que quando o apóstolo Paulo, ele vai começar a abordar acerca da obra da carne, as obras da carne e a obra ou fruto do Espírito, ele começa com essa informação bastante importante. Nós devemos andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É tomar cada passo da vida cristã na dependência e na direção do Espírito Santo, a fim de nós obtermos vitória sobre as nossas tentações. O apóstolo Paulo, ele vai nos informar que somente andando no Espírito nós iremos vencer a carne. Nós iremos vencer o pecado. Então veja que apesar de nós estarmos com a natureza pecaminosa ainda em nós, que ela muitas vezes irá tentar, irá nos agredir, irá tentar tomar o seu espaço, irá tentar de alguma maneira tomar a nossa mente, a nossa direção, o nosso coração, o nosso casamento, o Espírito Santo precisa estar diante de nós. Se o Espírito de Deus não estiver, ou se nós não andarmos no Espírito, nós iremos perder a batalha. Nós iremos perder a guerra. Então, a vida do crente deve ser controlada pelo Espírito, pelo poder do Espírito, vivendo sob a autoridade do Espírito, o envolvimento pessoal ativo do Espírito Santo em nosso coração. Quando o apóstolo Paulo continua falando sobre as obras da carne, ele fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito não é outra coisa a não ser um relacionamento pessoal com a terceira pessoa da Trindade. Um relacionamento com amor, um relacionamento com alegria, um relacionamento com a paz, um relacionamento com a longanimidade. Não existe outra saída a não ser nos relacionarmos com o Espírito. Temos um envolvimento pessoal diante das lutas que nós enfrentaremos, a natureza pecaminosa. Então, as guerras, as contendas surgirão.
Mas, ao mesmo tempo, precisamos tomar a frente com o Espírito Santo. Andarmos no Espírito, para não satisfazermos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos nessas duas perguntas. De onde procedem as guerras, as contendas, se não dos prazeres que militam? Veja, os prazeres irão acontecer, prazeres negativos, o egoísmo, a violência. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos andar no Espírito, vencermos a batalha diante da guerra, a guerra santa do crente, essa guerra que nós travamos constantemente. Segunda coisa que nós aprendemos, Tiago vê os prazeres mundanos guerreando dentro do coração. Isso aqui é muito interessante. Se nós continuarmos o verso aqui, de Gálatas 5, 16, 17, nós iremos observar isso. Essa palavra milita, guerreia, que lá em Tiago tem essa noção também de guerrear. Mas não é uma guerra externa, é uma guerra dentro do nosso coração. É uma luta constante, um conflito armado entre o poder de Deus e o poder do pecado, entre as provações de Deus e as tentações do pecado. Sempre nós estaremos diante dessa vida, enquanto Cristo não voltar, nessa luta, nesse envolvimento que requer muita disciplina da nossa vida perante ao Senhor. Então, o coração é uma luta intensa e interna. Estamos lutando constantemente. Enquanto estamos trabalhando, nosso coração está pensando em outras coisas. Muitas vezes, enquanto nós estamos no culto, nós estamos pensando no amanhã. Ao decorrer da semana, nós estamos trabalhando, fazendo algo externo, mas lá dentro do nosso coração há uma luta que só Deus sabe o que é que passa. Só Deus sabe o que acontece nessa luta interna e por isso nós precisamos agarrar, viver, amar, lutar, andar no Espírito para vivermos de maneira correta. Quando Deus olha para o nosso coração nessa guerra, Ele pode observar um crente que está amando e vivendo para a glória de Deus e não cedendo à tentação, não cedendo ao pecado, mas vivendo segundo o Espírito de Deus. Então, da mesma forma de Tiago, Paulo entende que a vida cristã é uma luta, uma guerra. Nós estamos em guerra. E o crente, enquanto vive neste mundo, ele experimenta, meus irmãos, esse conflito, eu diria, agonizante em seu próprio coração. Agonizante. Porém, nós não devemos esquecer, que nesse texto é muito importante, como se a luta do crente fosse 50% do espírito e 50% da carne. O texto aqui, o princípio é que nós já temos vitória. Porque o Espírito habita em nós. Nós já temos a vitória perante nós. Todo o mecanismo de Deus, ou todas as ferramentas já estão a nosso dispor, à nossa disposição. E o que nós devemos fazer? Nos enchermos do Espírito. Nos enchermos do Espírito. Porque maior o que está em nós do que no mundo. Então, o princípio dessa passagem, nós precisamos ler de maneira correta, não é que existe duas forças duelando como se fossem empatadas. Não é esse o ponto de Paulo, ele apenas está dizendo que há uma luta contra a nossa natureza, mas o Espírito que é maior do que todas as coisas, nós que estamos mortos e ressuscitados com Cristo, nós devemos viver no Espírito, porque se nós vivermos e andarmos, nós venceremos o pecado. Perderemos muitas batalhas, mas venceremos a guerra. Então, o princípio aqui é que nós já temos vitória, alcançamos a vitória. Por quê? Porque o Espírito habita no seu coração. Precisamos levantar as nossas cabeças, as nossas bocas, as nossas frentes, o nosso coração e andarmos e vivermos a vida de Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós não estamos mais sob a lei, mas nós estamos vivendo a vida do Espírito, novidade de vida. Todas essas coisas devem nos fazer pensar que nós temos algo positivo em nosso coração. Nós devemos amar a vida do Espírito, a satisfação da vida do Espírito. Então nós não devemos jamais dialogar com o pecado.
Não devemos deixar os prazeres controlarem a nossa vida, porque essa guerra, que é santa, o Espírito, já habita em nosso coração. E, ao mesmo tempo, nós não devemos esquecer que nós temos um inimigo mortal. E ele habita dentro de nós, ele está engajado em um combate mortal. E esse inimigo, como o Tiago vai dizer, está em nosso coração, na vossa carne, nos vossos membros. Então eu diria, trazendo aqui a própria ilustração de Tiago, de Paulo, milita, guerra, o pecado é como um exército estrangeiro. O pecado é como um exército estrangeiro e ele sempre está com as suas armas apontadas. O pecado sempre está com as suas armas apontadas e onde está as suas armas apontadas é o seu coração. É lá onde procedem tudo, onde gira a sua emoção, a sua motivação, a sua vontade. Então o pecado aponta a sua arma, ele quer conquistar o seu coração, ele quer conquistar a sua mente, ele quer guerrear e ele quer avançar, mas nós não devemos permitir que ele avance. Porque esse exército estrangeiro, ele precisa estar constantemente fora da nossa limitação, fora da nossa casa, fora do nosso contexto. Nós precisamos andar no Espírito. A nossa vida agora tem uma vida diferente, tem um novo aprisco, tem um novo pastor, tem uma novidade de vida. Então o pecado não deve adentrar a sua casa. Se livre constantemente desse exército estrangeiro. Então nós precisamos, meus irmãos, entender a magnitude dessa batalha. É uma batalha travada, é uma batalha real. E nós devemos ter isso em mente. Como Tiago vai nos dizer no verso 2, se os irmãos voltarem, isso é muito importante na argumentação. Diante desses dois ensinamentos que nós aprendemos, Tiago, aqui no verso 2, ele torna essas discussões, esses conflitos de modo mais explícito. Veja, o que é que se passa em nossos corações, muitas vezes, o que nós almejamos, o que nós buscamos. Tiago mostra aqui, perante a inspiração de Deus, a revelação de Deus, o que estava passando nesses corações. Ele expande a natureza pecaminosa, veja até onde o pecado pode chegar. E aqui precisamos ter muito cuidado, porque o pecado é real. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Existe um ponto muito importante aqui que os irmãos precisam ter muita atenção. A nossa tradução, a ARA, ela coloca este verso em 3 sentenças ou 3 partes paralelas aqui. Como assim? Veja só, olhe para as Escrituras, porque isso é muito importante na argumentação de Tiago, a gente precisa entender isso. Primeira sentença, primeira frase, como é que a nossa tradução entende? Cobiçais e nada tendes, primeiro ponto. Eles cobiçam e não possuem. Perceba que tem um ponto e vírgula, justamente é uma sentença. Segunda sentença, matais e invejais e nada podeis obter, mais um ponto e vírgula. Estão observando? Certo? Segunda sentença. E a terceira, viveis a lutar e a fazer guerras. Então, segundo a minha humilde avaliação diante do texto, na meditação ao decorrer da semana, eu acredito que a gente não deva entender dessa maneira, com 3 sentenças paralelas, mas eu acredito que nós devemos entender esse texto com 2 sentenças paralelas. Como assim? Olhe para o texto. A gente deve entender dessa maneira. Parece ser a argumentação de Tiago. Cobiçais e nada tendes, por isso estáis pronto para matar. Primeira sentença. Então, elas estão juntas. E não cobiça, depois mata, não. São 2 coisas paralelas. Eles estavam cobiçando tanto que a prova disso é que eles estavam prontos para matar. Então, eles estão em paralelo aqui. A primeira sentença. Eles querem o que não têm e até matam para consegui-lo. É isso que Tiago está dizendo. Vocês cobiçam tanto que vocês têm a capacidade de matar. E a segunda sentença, invejais e nada podeis obter, por isso vocês estão lutando e fazendo guerras. Vocês invejam o que os outros possuem
E como vocês não obtêm, vocês lutam, vocês fazem guerra para tomar. Então, diante disso, diante dessa tradução aqui, que eu estou colocando para os irmãos, acredito que alguns irmãos tenham outra tradução a não ser a Seara, essas duas sentenças parecem fazer mais sentido para a argumentação de Tiago. Ela coloca mais ênfase nos desejos frustrados que conduzem à violência, à luta e à guerra. Ou seja, há uma relação muito profunda entre o cobiçar, que é manter o desejo focado naquilo, ele deseja, ele foca, ele não tira o olho. E como ele não consegue obter, Tiago vai dizer, o resultado é o assassinato. Há uma discussão se essa questão de matar é literal ou figurativo. É literal ou figurativo. Parece que a melhor maneira de entender é o sentido normal do texto. Eles estão prontos para matar, ou seja, não estava existindo, tudo indica, a violência no sentido do assassinato literal. Porém, Tiago está dizendo o seguinte, vocês estão cobiçando de tal forma que vocês podem chegar à violência do assassinato. A cobiça, o pecado. É uma ocorrência real aqui, ela pode acontecer a qualquer momento, por causa dessa cobiça, de eu desejar, de eu cobiçar. E como eu não vou ter, qual é o resultado? Eu vou matar. Eu vou matar. Então, Tiago está nos advertindo, ou advertindo os seus leitores, sobre exatamente aonde os desejos invejosos deles estavam em seu coração, aqui, nesse contraste de guerras, inveja, algo desenfreado. E o que é que nós podemos aprender no verso 2? Diante de cobiçar e não termos, diante de nós vivermos invejando algo, e por isso, como nós também não temos, nós fazemos guerras. O que é que nós podemos aprender? Nós aprendemos que o pecado se apresenta como um aliado amigável, mas nunca cumpre as suas promessas a longo prazo. O pecado se apresenta como um aliado amigável, mas ele nunca cumpre as suas promessas a longo prazo. Perceba que Tiago, ele chama esses inimigos de prazeres, no verso 1, de onde senão dos prazeres, e lá no verso 3, quando ele finaliza esse parágrafo, para esbanjardes em vossos prazeres. Então veja, no início e no fim do parágrafo, ele mostra que a fonte dos conflitos, das orações não respondidas, estão nos prazeres pecaminosos, nos prazeres desenfreados. Desenfreados. Tito, capítulo 3, volte um pouco mais, nós temos Hebreus, depois Filemon e Tito. Nós temos um exemplo desses prazeres. A palavra aqui, prazer, ela tem, na maioria das vezes, no Novo Testamento, uma conotação negativa. Tito, capítulo 3, verso 3. Quem nós éramos? Tito 3, verso 3, que nos diz, perceba, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Escravos. Não conseguíamos deixar esses prazeres, essas paixões, vivendo, já que nós somos escravos, nós vivemos nessa prática, na malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então, é a mesma perspectiva de Tiago, desejos desenfreados, desejos maus. Então, quando Tiago ele coloca aqui cobiçais e nada tendes, matais, invejais, nessas duas sentenças paralelas, Tiago está nos ensinando que o pecado chega como um aliado amigável, mas ele não nos proporciona aquilo que ele promete. Nós temos aqui desejos frustrados. Então, o pecado coloca diante de você os melhores apetites,
os melhores apetites. Ele sussurra no seu coração: siga-me, eu lhe darei prazer. Siga-me, eu irei satisfazer os desejos do seu coração. Siga-me e creia em minhas promessas. Meus irmãos, não devemos esquecer que as promessas do pecado trazem prazer imediato, mas dor ao longo prazo. Dor ao longo prazo. Tiago, ele enfatiza isso de maneira enfática, se os irmãos observarem. Nada tendes. Veja, negativo, desejos frustrados, eles cobiçam, mas não têm. Não podeis obter, não tem, nada tende porque pedis mal, pedis e não recebeis. O pecado se apresenta muitas vezes de maneira atraente às suas promessas. Porém, Tiago vai nos ensinar que a curto prazo, o pecado pode até nos dar prazer, porém a longo prazo, seu coração ficará vazio. O seu coração ficará vazio, o seu coração ficará frustrado, você ficará totalmente destruído. Porque o pecado jamais satisfará o desejo ou a completude de quem você é em Cristo. Jamais. Nada tendes, nada tendes. O resultado final do próprio caminho do eu, do ego, da inveja, da cobiça, é no final das contas, não obter. Nada tendes, nada tendes. Portanto, só encontramos a verdadeira satisfação em Deus, porque as suas promessas são verdadeiras, são eternas. O salmista, no capítulo 73, verso 25, muito conhecido por todos nós: a quem tenho no céu senão a ti? E a terra nada mais desejo de estar junto de ti. Não tem nada que possa satisfazer o meu coração a não ser o próprio Deus. Carro não satisfaz, dinheiro não satisfaz, tem desejos, mas são passageiros. A vida que é corriqueira, nada pode preencher o vazio do nosso coração. No final das contas, se você for nesse caminho, você sairá perdido e pobre, vazio, frustrado, porque somente Deus pode nos satisfazer. Somente a satisfação do alto, aquele que nos criou, aquele que sabe e conhece a nossa estrutura, o nosso coração, Ele sabe, Ele nos criou para Ele mesmo. Volte para a comunhão com o Senhor, porque somente lá você tem satisfação completa. Não tem nada nos céus, é grandioso, nada na terra, nada pode preencher a não ser o próprio Deus, o Criador. Salmo 16, verso 2, ao Senhor declaro, a declaração do salmista: tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Não tenho bem nenhum além de ti. Então, diante dos prazeres que estão militando, guerreando contra o nosso coração, há algo que você precisa entender. O pecado, muitas vezes, esse aliado amigável, ele vai lhe frustrar. Você vai ter prazer momentâneo, mas não será o prazer de Deus. Não será um prazer verdadeiro, um prazer solene, um prazer piedoso, mas um prazer do pecado. Somente Deus pode lhe satisfazer. Saia daqui nessa noite buscando a satisfação de Deus, o prazer de Deus. A nossa maior promessa é desfrutarmos de Deus. É a nossa maior promessa. Desfrutarmos de Deus. Desfrutarmos do Senhor. Se os seus desejos pecaminosos estão sendo frustrados, é porque você precisa aprender que as promessas dele não podem lhe satisfazer. Mas as promessas de Deus são verdadeiras e eternas. Então nós temos duas promessas na Bíblia, que muitos têm entendido: as promessas do pecado, porque ela promete algo, e as promessas de Deus.
As promessas de Deus são verdadeiras. As promessas do pecado conduzem à morte, à destruição. Prazer momentâneo, mas não o prazer de Deus. Esses desejos que foram corrompidos devem ser restituídos, como nós falamos, pelo andar do Espírito, para andarmos nas promessas de Deus. Andarmos segundo a sua palavra. Mas Tiago vai continuar e vai nos dizer o porquê desses desejos frustrados. E ele vai nos informar que é devido a uma falha em orar de modo apropriado. Já que eles estão com prazeres terrenos, eles perderam o foco em quem Deus é. E através da sua vida de oração, eles não estão buscando de maneira correta a vida de oração. Veja que Tiago continua. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes. Essa palavra esbanjar significa gastar. Eles estavam gastando, como o filho pródigo, né, que recebeu uma herança, ele gastou tudo no mundo, ele gastou, ficou sem nada, caiu em si e voltou para o pai. Porque o prazer momentâneo, a satisfação, que não é perene, ele cai em si, arrependeu-se e voltou para o pai. E Tiago, ele vai falar sobre isso aqui também, esbanjardes em vossos prazeres. Esses irmãos estavam se esbanjando, eles estavam em seus próprios prazeres, buscando esses prazeres pecaminosos. Nós não temos aqui, quando fala pedis e não recebeis, a oração, né? Pedis mal. Tiago, ele não fala aqui de maneira explícita quais seriam esses pedidos. O texto não nos diz o que eles pediam e não estavam recebendo. Não temos a resposta nesse versículo, mas eu acredito que no contexto nós podemos responder essa pergunta. Já que o capítulo 3 está ligado ao capítulo 4, eles estavam pedindo sabedoria. Eles estavam pedindo sabedoria. Essa sabedoria que eles estavam pedindo iria os capacitar a conseguir reconhecimento. Não esqueça que nós já vimos o capítulo 3, verso 1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então eles estavam querendo posição, eles estavam querendo destaque, eles estavam querendo sabedoria, porque através da sabedoria eles iriam conseguir ensinar de maneira que esses irmãos, essas pessoas iriam receber esse ensino. Por isso que ele vai falar sobre a língua, que é o instrumento que nós utilizamos mediante a essa sabedoria. Tiago vai falar que existe uma sabedoria terrena e uma sabedoria de Deus, e aqui ele fala que eles não estão recebendo isso porque eles estão nessas contendas, nesses conflitos. Eles querem liderar, porém não querem liderar da maneira correta a sabedoria de Deus. Portanto, esses irmãos estavam pedindo de modo errado, com motivos egoístas. E por isso Tiago vai nos dizer que eles não estavam recebendo. Então, Tiago nos ensina que para Tiago, melhor dizendo, a cobiça, a inveja, o espírito faccioso e outras disposições mentais reprováveis apagam o espírito de oração. Apagam o espírito de oração. Estava apagando o espírito de oração. Ou seja, muitas pessoas estão orando, mas a essência da oração está apagada. Muitos estão orando, muitos estão pedindo, mas a essência não está como Deus quer. Há o perigo de orarmos com motivos errados. Há o perigo. Tiago nos ensina, meus irmãos, isso aqui deve causar temor em nosso coração diante desse grande meio que Deus nos deu, que é a oração. A forma pode ser piedosa, mas a essência é pecaminosa. Você pode ter uma forma bela diante do mundo, você pode se gastar diante da oração, ter uma forma, nós temos várias formas de oração, mas Tiago nos diz que além da forma, você deve olhar para a essência é o coração. Como anda as nossas orações referente ao nosso coração? Quando nós buscamos a Deus verdadeiramente, o que estamos nos concentrando?
O que estamos pedindo de fato ao nosso Deus? Quais são os desejos do nosso coração? Veja que nós lemos esse texto em 1 João, e eu quero ler com os irmãos apenas o verso 22 do capítulo 3. Capítulo 3, verso 22. Aquilo que pedimos dele recebemos. É o ponto do apóstolo João, no verso 22. Capítulo 3, verso 22. Veja só. E aquilo que pedimos dele recebemos. Aí João vai explicar. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, essa expressão, porque guardamos os seus mandamentos, sugere uma ligação direta. Os irmãos precisam entender isso, olhando para o texto, entre obedecer e receber as respostas das nossas orações. Então, a oração, a obediência, é a primeira condição para a oração respondida. Não é simplesmente orar, não é simplesmente pedir, mas pedir da forma correta. Bater da forma correta. Ao mesmo tempo que você pede, o seu coração pede junto com a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que você bate, o seu coração bate junto com a vontade de Deus. Ao mesmo tempo que você se concentra, você ora segundo a vontade de Deus, e assim você será atendido. Assim, Deus irá lhe abençoar. A segunda condição que nós vemos aqui, além da obediência, segundo esse texto, é o serviço voluntário, quando vai nos dizer: fazemos diante dele o que lhe é agradável, a determinação de agradar a Deus, não simplesmente de fazer, não simplesmente de orar, mas de agradar ao Senhor. Até os nossos lábios, ou os lábios do nosso coração, devem fluir de uma vontade regenerada, de uma vontade que foi transformada no mais íntimo do nosso ser. Não é algo mecânico, não é algo mágico, mas é algo que vem de Deus. O arrependimento das nossas orações, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. O arrependimento, lá no íntimo, a tristeza de Deus, nos conquistou, e por isso nós oramos como Deus quer, como Deus se agrada. Não esqueça disso. Para que a oração seja eficaz, a vontade do intercessor precisa estar alinhada à vontade de Deus, de tal forma que essas vontades, vontade de Deus e vontade do crente, devem estar alinhadas a Cristo Jesus. É aqui o ponto, o segredo da oração respondida. A oração deve ser cristocêntrica. Porque se nós orarmos simplesmente por orarmos, Deus não irá nos atender. Não será uma oração segundo a glória de Deus, porque Cristo não está lá. Cristo é o nosso sumo sacerdote. A prova que Deus nos ama, que Deus nos ouve, é porque o sumo sacerdote intercede por nós com gemidos, à direita de Deus. Ele intercede por nós. A oração cristocêntrica precisa ser buscada. Por isso que Jesus vai falar em João: se vocês orarem segundo o meu nome, vocês serão atendidos. O nome lá não é uma fórmula mágica, em nome de Jesus vai acontecer. O nome lá é a vontade, é a submissão. Orarmos segundo a vontade de Cristo. Então a nossa oração precisa, de alguma maneira, Cristo estar relacionado com ela. Cristo tocar os nossos lábios. Cristo tocar os nossos membros, Cristo tocar os nossos corações. Porque se Cristo tocar aquilo que falarmos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de Cristo, as minhas orações serão cheias de Cristo. E Deus nos atenderá. Deus nos responderá. Então, Deus não responde orações feitas por motivos egoístas. Muitas vezes nós oramos de maneira correta, mas lá no íntimo, nós queremos algo que Deus não se agrada.
nós queremos posição, nós queremos holofotes, nós queremos destaque, nós queremos sempre alguma coisa, e lá no íntimo essa oração não está agradando ao Senhor. Nossa mente fica vagando em muitas coisas quando oramos, por isso que a oração é uma concentração mental de orarmos segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Quando oramos de maneira incorreta, mostramos que a nossa vida cristã como um todo está errada. Não condiz segundo as Escrituras. Então, a oração não é a realização do homem na terra, mas a oração é a vontade de Deus se concretizando na terra. Isso é oração. Oração é comunhão com Deus ao ponto de eu buscar a sua vontade, e a sua vontade que está sendo cumprida no céu será concretizada na terra. Concretizada na terra. Então, a oração também precisa ser espiritual. Espiritual. Espiritualidade na oração, nós precisamos disso. Precisamos correr, andarmos no Espírito mediante as nossas orações. Orações que engrandecem o nome de Deus. Orações do mais íntimo do nosso ser, orações de conflitos, orações que muitas vezes nós estamos passando por certas dificuldades e precisamos se abrir com Deus de maneira sincera. Nós se abrimos com pessoas do nosso lado, nós conversamos sobre tantos problemas com pessoas que estão do nosso lado, mas não conversamos de maneira sincera com Deus. Deus é o seu melhor amigo. Recorra a Ele em oração. Vamos guerrear com Deus através das nossas orações. Vamos lutar através da oração espiritual. Espiritual. Concluímos que o autor, Tiago, identifica uma fonte específica de conflito. Os prazeres que seus leitores desejam e pelos quais se deixam dominar. Aqui está o ponto, o conflito, o pecado. Os prazeres, os conflitos que nascem da inveja do coração, do comportamento autocentrado. O egoísmo é o motivo pelo qual eles não têm e nem recebem bênçãos. Que o nosso coração esteja com Deus de maneira correta, para que possamos orar como convém e recebermos as suas bênçãos. As suas bênçãos. Que Deus nos abençoe.